Romanos capítulo 8, verso 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, é para que também participemos da sua glória. E considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pai Celestial, fala conosco aqui nesse momento, te pedimos, em nome de Jesus Cristo, e quem crê diga, amém. Bom, se você já leu o livro de Atos, já leu um pouquinho da vida de Paulo, você sabe que o ministério do apóstolo Paulo estava sendo constantemente envolvido por polêmicas. Paulo era um cara que constantemente estava envolvido em discussões, em confusões, em polêmicas. E por que o ministério de Paulo, irmãos, era tão envolvido em confusões, em polêmicas, em discussões, às vezes preso, às vezes ele era agredido por outras pessoas, por uma razão muito simples. É porque Paulo se propôs a responder uma pergunta fundamental, de uma maneira como ninguém estava respondendo nos seus dias. Paulo se propôs a responder uma pergunta de uma forma totalmente diferente do que todo o sistema religioso, seja ele pagão ou seja ele judaico. E a pergunta que Paulo decidiu responder de forma diferente é a seguinte: como é que um homem pode desfrutar da salvação? Como é que um homem pode desfrutar de um relacionamento com Deus? O que é que um homem tem que fazer para que ele possa gozar da vida eterna, desfrutar de uma relação com Deus? E a resposta de Paulo era muito simples. A resposta de Paulo era: nada. Um homem não pode fazer nada a respeito da sua salvação. E irmãos, essa resposta chocava tanto judeus quanto pagãos. Porque você precisa lembrar que na sociedade romana dominada pelo panteão grego, pelo panteão de vários deuses, era necessário um esforço absurdo para agradar os deuses, apaziguar a sua ira, a fim de ser favorecido. E dentro da interpretação que o judaísmo dava do Antigo Testamento, era necessário se esforçar e obedecer à lei de Deus para que pudesse ser aceito. E aí o Paulo diz: não tem nada disso, não tem nada de sacrifício e não tem nada de obediência. Um homem não pode fazer nada a respeito da sua salvação. E é exatamente isso que nós estamos lendo nesse texto aqui. Eu não sei se você percebeu, mas Paulo atribui à pessoa do Espírito Santo toda a experiência de sermos tocados, recebidos, feitos filhos e andarmos como filhos. Paulo diz: para você se tornar filho, primeiro, você é tocado pelo Espírito. Segundo, a experiência de se tornar filho é uma obra do Espírito. Terceiro, para você andar nessa novidade de filho, você precisa receber uma direção de quem? Do Espírito. Então, irmãos, toda a experiência que Paulo descreve, que nós chamamos de conversão, de novo nascimento, de salvação, que é a experiência de sermos novamente adotados por Deus, um relacionamento com Ele. Salvação é uma perspectiva de relacionamento, salvação é novamente estar conectado com Deus. Paulo atribui isso ao Espírito Santo. Ele diz: é o Espírito que te toca, é o Espírito que te convence, é o Espírito que o torna filho, é o Espírito que testemunha ao seu espírito de que você é filho. E é porque esse Espírito te guia que você pode viver a experiência de ser um filho de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Só que, irmãos, Paulo
só está seguindo o seu mestre. Paulo só está seguindo aquele que o ensinou na interpretação do texto e nas respostas que dá. Porque, irmãos, quem ensinou isso para Paulo foi o próprio Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, você vai perceber que a primeira pessoa que começou a dar essa resposta de maneira aberta aos homens do seu tempo, a respeito de como eles poderiam ter um relacionamento restaurado com Deus, dizendo que nada poderia ser feito, foi o Senhor Jesus. Quando Nicodemos foi se encontrar com o Senhor, o texto bíblico diz que o Nicodemos se aproximou de Jesus dizendo: olha, mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E o texto bíblico diz que Jesus virou para Nicodemos e disse: Nicodemos, ninguém pode dizer que vê o que você está vendo, ninguém pode dizer que está experimentando o que você está experimentando, que está tendo esse tipo de informação, se não tiver nascido de novo, se não tiver passado por uma porta. E você não passou por essa porta, você não nasceu de novo, Nicodemos, você precisa provar do novo nascimento. E, irmãos, por que Jesus usa a figura de um bebê em gestação, no processo de crescer e de nascer, para ilustrar a experiência que um homem precisa ter com Deus? Muito simples. Que tipo de poder uma criança tem sobre a sua existência? Que tipo de poder um bebê tem sobre a sua existência, irmãos? Uma criança pode dizer para os seus pais: eu quero nascer, eu quero existir. Pode ou não? Não, queridos. E é por isso que Jesus está dizendo para Nicodemos que a experiência de ser restaurada a comunhão com Ele se assemelha ao ato de nascer. Por quê? Porque você não tem poder sobre isso. Você depende completamente da obra de quem? Do Espírito. É por isso que no verso 7 Jesus diz para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Primeiro, irmãos, Jesus mostra para mim e para você que o Espírito aqui tem vontade própria. O vento aqui é um símbolo do Espírito Santo. Jesus diz: o vento sopra onde quer. Querido, o Espírito de Deus tem vontade própria. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Ele sopra aonde Ele quer. Ninguém pode obrigá-lo a soprar, mas também ninguém pode impedi-lo quando Ele quer soprar. Só que Jesus não apenas fala que o Espírito tem vontade própria, Ele diz que a vontade do Espírito é misteriosa, porque Ele sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. O Espírito tem vontade própria, mas além de vontade própria, sua vontade é misteriosa. Mas Jesus diz que os que são nascidos de Deus nascem dessa obra, da vontade do Espírito, do mistério do Espírito, para viverem para Deus. Amém, queridos? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, irmãos, preste atenção. De acordo com Jesus e Paulo, a experiência de ter a relação com Deus restaurada não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus. Mas abre um outro texto aí comigo, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Diz assim a palavra: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Irmãos, espera aí, temos um problema aqui. Porque Jesus está dizendo para nós,
nesse texto que acabamos de ler, que existe uma condição para se tornar filho. Sim ou não? Ele diz: para que vocês se tornem filhos do seu Pai Celestial, que faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Mas espera aí, a Bíblia está se contradizendo. E eu não sei se você percebeu, mas, preste atenção, a condição que o texto apresenta para se tornar filho, não é muito simples, sim ou não, irmãos? Porque Jesus está dizendo que a condição para você se tornar um filho de Deus nesse texto, é a seguinte, é orar, por quê, irmãos? Pelos seus inimigos, e amar aqueles que perseguem você. Quantos acham isso fácil? Quantos acham isso muito difícil? Então, irmãos, estaria a Bíblia se contradizendo? Jesus em uma parte ensina que para se tornar filho de Deus não depende de nós, e na outra ele está dizendo, não, você precisa fazer alguma coisa para ser filho de Deus. O problema, queridos, desses dois textos que lemos, é que a nossa língua não apresenta a riqueza do texto original. Quando você vai para o idioma original, existem várias palavras que descrevem como podemos ser filhos, em que estágio nós estamos como filhos. No português a gente usa uma palavra, mas na língua original existem várias. Exemplo, a palavra que Paulo usa lá em Romanos capítulo 8 para descrever a nossa relação com Deus pela obra do Espírito, né? A maneira como tudo depende do Espírito para sermos filhos. A palavra que Paulo usa ali nesse texto é a palavra tecna. Diga comigo, tecna. Mais uma vez, o que é tecna? Tecna é criança, tecna é filhinho, tecna é um menino pequeno, é a criança que está em desenvolvimento. Presta atenção, Paulo está dizendo para mim e para você, que para nós nos tornarmos filhinhos de Deus, para nós nos tornarmos bebês para Deus, para nós nos tornarmos crianças para Deus, isso só depende de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Para você nascer e se tornar um filho para Deus, isso não depende de você, isso é uma obra do Espírito. É o Espírito quem nos convence, nos toca, é o Espírito quem testifica, nos faz experimentar a realidade de sermos filhos, e é Ele quem nos guia para a novidade de vida. Preste atenção, para isso, irmãos, para isso, só depende do Espírito. A palavra que Jesus usa aqui para descrever filho nesse texto, de Mateus 5, é a palavra ruios. Fala comigo, ruios. E se tecna, presta atenção, se tecna é criança, ruios é o filho maduro, ruios é o adulto. Para você se tornar uma criança para Deus, não depende de nada que você possa fazer, mas para você amadurecer, é necessário dar passos. Para você amadurecer, é necessário caminhar, amém, queridos? Eu não sei se você percebeu, mas somente um filho maduro, somente alguém que amadureceu na sua caminhada com Cristo, é capaz de amar os seus inimigos e orar por aquele que o persegue. Crianças não dão conta de fazer isso, mas filhos maduros aprenderam a viver dessa forma. Amém, meus irmãos? Nós precisamos amadurecer. Diga para quem está perto de você, nós precisamos amadurecer. Amém, queridos? Olha só, presta atenção aqui. Escuta isso aqui. Escuta aqui. De uns anos para cá, a igreja evangélica brasileira cresceu muito, sim ou não? E eu não sei se você percebeu, mas de uns 5 anos para cá, nós começamos a cantar muito sobre a paternidade de Deus. Começamos a falar muito sobre o amor de Deus. Deus começou a levantar muitas pessoas para restaurar esse entendimento de filhos de Deus no seio da igreja. Amém, queridos? Por que isso? Vou dizer para você. A igreja cresceu muito, está cheia de bebês. Qual é a primeira informação que uma criança recebe quando ela nasce? É quem é o seu pai.
O menino nasceu, a primeira informação que ele recebe é a seguinte: esse é o seu pai, eu sou seu pai, essa é a sua mãe. É por isso, irmãos, que de alguns anos para cá, nós começamos a cantar tanto sobre paternidade, pregar tanto sobre paternidade. Por quê? Porque a igreja está cheia de crianças, pessoas que nasceram há pouco tempo, que começaram a sua caminhada com Cristo há pouco tempo. E isso tem problema, sim ou não? Não, não tem problema. Não tem problema desde que você esteja dando seus primeiros passos com Cristo, amém? Mas em contrapartida, olha aqui para mim, a gente também vê muita gente que, apesar do pouco tempo de caminhada com Cristo, apresenta uma maturidade muitas vezes maior do que pessoas que já estão 10, 12, 15 anos na igreja. Por quê, irmãos? Preste atenção. Porque maturidade não tem nada a ver com o tempo de caminhada, tem a ver com o quanto você deseja crescer. E basicamente, sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença de uma criança para um filho maduro? Basicamente, sabe qual é a diferença de um menino para um adulto? É que o menino fica requerendo cuidado e o adulto se coloca à disposição para cuidar de outros. A criança fica dizendo: olha para mim, eu preciso, olha para mim, eu não dou conta, eu sou criança, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. E o adulto? O adulto, como foi aperfeiçoado no caráter, ele dá conta de estender a mão e ajudar quem está em necessidade. É por isso que nós precisamos crescer, irmãos. Por quê? Porque infelizmente hoje, algumas pessoas, devido ao tempo decorrido, já deveriam estar cuidando de outros, já deveriam ter amadurecido, já deveriam estar assumindo responsabilidade, mas continuam agindo como meninos. E aqui é que mora o problema. O problema está quando você se recusa a crescer e continua agindo como se fosse um bebê. Esse é o problema. Quando, devido ao tempo decorrido, você já deveria ser um mestre e continua exigindo cuidado como se fosse um bebê. E eu queria dar para você aqui 3 conselhos para você amadurecer na sua caminhada com Cristo. 3 conselhos para nós deixarmos de sermos crianças para Deus e passarmos a ser adultos em Deus. Ruiós. Amém? Tem alguém comigo aqui? Primeiro conselho. Se você quer amadurecer, primeiro conselho: você e eu precisamos comer comida sólida. Diga para quem está do seu lado: você precisa comer comida sólida. Diga para uma outra pessoa: você precisa comer alimento sólido. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Ô irmãos, quando você lê a sua Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia fala sobre 2 tipos de alimento: o leitinho espiritual e o alimento sólido. Qual a diferença entre leite espiritual e alimento sólido? O que é leite espiritual? Os carismáticos não podem, amém? Os carismáticos todos em silêncio agora, em nome de Jesus. Qual a diferença do leite espiritual para o alimento sólido? Lá no Carisma, a gente ensina isso. E normalmente quando o pessoal chega para aprender, chega para estudar no Carisma, o pessoal pensa que leite espiritual tem a ver com as doutrinas fundamentais da fé cristã. Ou seja, leite espiritual é perdão dos pecados, leite espiritual é a cruz, leite espiritual é entender a paternidade de Deus. E alimento sólido é assuntos mais complexos, batalha espiritual, mapeamento de território, aquelas coisas assim, Xalabasto e... Mas irmãos, eu aprendi algo há 1 mês e meio atrás com um menino que eu não conhecia. Menino assim, na maneira de me expressar. Mas gente, eu conheci um cara que ele impactou muito a minha vida. Tenho conversado com ele e estou chamando ele para vir aqui. Ore para que eu consiga. O Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Alguém conhece ele? Gente, que menino sensacional, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. A gente foi ministrar numa conferência juntos.
Cara, como eu fui impactado com a vida dele. E ele me ensinou algo que eu quero passar para você. O que seria leite e alimento sólido? O leite, irmãos, é o alimento que alguém processa para você. O leite é o alimento que alguém te entrega pronto. Olhe para uma mãe amamentando seu filho. A mãe entrega o alimento pronto para a criança, sim ou não? A criança só precisa tomar o peito e se alimentar, amém, irmãos? E até mesmo o leite que a gente toma, o leite da vaca. Quem é que processa esse leite para nós? Quem é que processa? A vaca. Você vai lá, nem faz isso, né? nem, você só vai lá, compra a caixa, integral, desnatado, semi-desnatado, de soja e manda para dentro. O que seria o leite espiritual? O leite espiritual é o alimento que alguém entrega processado para você. É o alimento que alguém te entrega pronto. Leite espiritual é essa pregação. Essa pregação aqui, querido, é leite espiritual. Por quê? Porque eu estou entregando para você pronta. Você não teve que ir lá abrir o dicionário grego, ver a diferença das palavras, estudar o texto. Sim ou não? Leite espiritual é o que você assiste no YouTube. Quando você abre lá o YouTube e começa a assistir o Subirá, a Nívia, começa a assistir o Pastor Márcio, o Lucinho. Isso é leite, o alimento que alguém processa para você, amém, querido? Agora preste atenção em nome de Jesus. Sabe o que acontece com alguém que só vive de leite? Não cresce. Eu não sei você, mas na minha infância, eu gostava muito de tomar leite com Toddy. Alguém gosta de leite com Toddy aqui? E quem gostava de substituir almoço por leite com Toddy aqui? Levanta a mão. Aí a minha mãe falava assim: menino, tá vendo, irmãos? Acabei de descobrir o porquê eu não cresci, olha aí, ó. Descobri, o Senhor revelou aqui nessa noite. Minha mãe estava certa, oh meu pai. Minha mãe falava assim: menino, se você quer crescer e se tornar forte, você precisa comer comida sólida. Você precisa se alimentar de algo sólido. Quem vive só de leite, só de porcaria, não cresce. E irmãos, preste atenção. Você já viu o que acontece com uma criança quando ela já está satisfeita de leite, ela não quer beber mais? O que ela faz? Muitas gorfa. É isso que está acontecendo na igreja hoje. Sabe por que as pessoas estão gorfando pregação? Cuspindo pregação? Sabe por que hoje nós estamos? Eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano. A gente está criando partidarismo. É porque a gente está tão cheio de leite, que a gente está até cuspindo leite fora. E a gente fica esperando que o leite que vem do púlpito faça o serviço do alimento sólido. Aí quando o pastor não me agrada, eu começo a meter o pau nele, porque ele não está dando o alimento que eu preciso para crescer. Mas presta atenção, meu irmão, se você quer crescer, você precisa parar de beber leite e começar a se alimentar de comida sólida. Você precisa começar a se alimentar daquilo que vai fazer você crescer. E o que é o alimento sólido? Vou dizer para você: alimento sólido é aquele que você corre atrás de prepará-lo. Alimento sólido é aquilo que você aprende de Deus por meio da ação do seu Espírito, através da sua palavra. Alimento sólido é quando você abre um livro e você come aquele livro e vai para a palavra e busca entender aquilo na escritura, e Deus então abre a Bíblia para você, você recebe a palavra, aquela palavra entra em você e vai formando o seu caráter para você se tornar mais parecido com Jesus. Alimento sólido é aquilo que a gente corre atrás e recebe no secreto. Pare de jogar a responsabilidade do teu crescimento nas mãos de outra pessoa. Ou você come comida sólida, ou você não vai crescer. Ninguém cresce só de leite. O leite é bom, sim ou não? Sim, irmãos. Mas chega uma hora que a criança precisa parar de beber só leite e começar a comer comida sólida. Nós precisamos de alimento sólido. Ninguém vai entrar no seu quarto por você.
Ninguém vai ler a Bíblia por você, ninguém vai orar por você. Nós não estamos nos isentando de estendermos as mãos quando você precisar de ajuda. Mas preste atenção, existem coisas a respeito da tua caminhada com Cristo que eu não posso fazer por você. E se você não fizer, você vai continuar como uma criança, agindo como uma criança, falando como uma criança, se portando como uma criança. E irmãos, nós não queremos ficar aqui fazendo manutenção em bebês, amém? Amém, queridos? Nós não queremos ficar aqui fazendo manutenção em criança, amém? Porque criança só faz 3 coisas: come, dorme e dá trabalho. Para não falar que ela faz caca e os outros têm que limpar. E tem muita gente que espera esse tipo de relação com o pastor. Tem gente que está esperando o pastor fazer isso por ela, porque ela quer agir como uma criança. Então ela só quer saber de dormir, comer e espera que o pastor fique limpando as cacas dela. Pare de ser criança, cresça em nome de Jesus. Amém? Aleluia, gostei tanto de falar isso. Me senti até mais leve, estou pleno agora. Me sentindo pleno. Segundo conselho: você precisa aprender a andar no Espírito. Primeiro conselho, comer comida. Segundo, aprender a andar no Espírito. Quando Paulo diz assim, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, a palavra que Paulo usa nesse texto é a palavra ruiós. Os ruiós aprendem a andar pelo Espírito, amém? O que é andar no Espírito, irmãos? Boa pergunta. Porque tem gente que pensa que andar no Espírito é andar assim, ó. Irmãos, isso é bom, sim ou não? Quantos gostam de ficar esquisitos na presença de Deus aqui? Irmãos, com o nosso Pai a gente pode, amém? Mas querido, será que é isso que é ser guiado pelo Espírito? E eu vou dizer para você que em partes sim, mas em partes não. Irmãos, ser guiados pelo Espírito é aprender a andar de acordo com as prioridades do Espírito. Ser guiado pelo Espírito é aprender a andar de acordo com a agenda do Espírito Santo. É entender que aonde quer que você vá, você leva o nome da sua família. Aonde quer que você vá, você representa a família que você recebeu o nome. Irmãos, eu acho que é isso que Jesus queria que a gente entendesse quando ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Só que a gente entendeu que o nome de Jesus é como se fosse uma ferramenta mágica que a gente usa quando a gente quer que as coisas deem certo no final da oração. Então assim, o cara pensa assim: eu quero passar no vestibular. Então ele fala assim: eu vou passar no vestibular em nome de Jesus. Aí ele quer comprar um carro, ele fala assim: eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. Meu irmão, o nome de Jesus não é um amuleto da sorte. O nome de Jesus não é varinha de condão. Não é porque você coloca o nome de Jesus nas suas coisas que elas vão dar certo. Elas vão dar certo se elas estiverem alinhadas de acordo com o propósito de Deus. Quando Jesus falou assim, em meu nome, ele estava dizendo o seguinte: seja o meu representante aonde quer que você for, fazendo essas coisas. Você me representa quando você chega num lugar para fazer isso em meu nome. Ou seja, quando você chega num lugar para cuidar daqueles que ninguém quer cuidar, você está representando Jesus. Quando você chega num lugar para falar daquilo que ninguém tem coragem de falar, ou seja, o Evangelho, fique bem específico, amém? O Evangelho, você representa Jesus. Quando você se torna alguém ousado, correndo o risco para que a graça de Deus alcance outras pessoas, você está representando Jesus. Meu irmão, andar no Espírito é entender isso, é entender que aonde quer que você for, você leva o nome da sua família, os interesses da sua família, as prioridades da sua família, você leva sobre si o nome do seu Pai Celestial. Isso é demais. A gente, olha essa frase, eu aprendi isso com o Rafael Pijama, aquele meu amigo. O Rafael fala assim: a gente tem que ir na padaria, não para comprar pão, a gente tem que ir na padaria para ver o padeiro.
Todo mundo vai na padaria para comprar pão, mas nós estamos mais interessados nos relacionamentos do que nas coisas. Porque Jesus era mais interessado nas pessoas do que nas coisas. Mas a gente ainda continua com a mentalidade das coisas e esquecemos as pessoas. Meu irmão, se Jesus entrasse numa padaria, você acha que ele ia se preocupar mais com o pão ou com as pessoas que estavam ali? Então, queridos, nós precisamos andar de acordo com a agenda do Espírito. Nós precisamos andar de acordo com a agenda de Jesus. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? E por último, e eu encerro. Quer crescer? Comida sólida. Quer crescer? Aprenda a andar no Espírito. Por último, quer crescer? Aprende a sofrer. Aleluia, 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 aleluia. Essa é a geração do analgésico. Geração do analgésico. Qualquer dorzinha, ai, me dá uma dipirona. Ai, me dá uma neosaldina. O cara fica uma noite sem dormir. Estou com depressão. Preciso de remédio para dormir. Ô irmãos, presta atenção. Nós estamos nos tornando tão mimimis que a gente não quer mais se indispor com ninguém. Ou seja, se eu tiver um atrito com uma pessoa e eu não for com a cara dela, eu mudo de igreja. Eu paro de vir no culto do Cristo vivo, só para não ver a pessoa. A Nívia falou que é para mim parar de pregar, irmãos, porque tem uma manifestação demoníaca aqui no nosso meio, uns morcegos voando. Olha aqui, queridos, a gente precisa parar de ser mimimi. Gente adulta não corre dos problemas, gente adulta resolve os problemas. Gente madura resolve os conflitos, senta, conversa e resolve. Só que nós não precisamos apenas nos tornar maduros nos relacionamentos, nós precisamos nos tornar maduros naquilo que a vida cristã nos exige. Porque presta atenção, não dá para ser discípulo de Jesus sem sofrer por Ele. Não dá para ser discípulo de Jesus e pensar que em tudo, todas as coisas vão te favorecer. Presta atenção, meu irmão, ser discípulo significa que em algum momento Jesus vai começar a compartilhar as dores e os sofrimentos dele com você. E isso é maturidade. Isso é amadurecer. Porque, gente, infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas na igreja dizendo assim: Jesus pode mexer com a tua alegria, Jesus pode mexer com a tua paz, Jesus pode mexer com a tua vida. Mas eu quero saber onde estão aqueles que vão dizer: Jesus pode mexer com aquilo que te causa dor, Jesus pode compartilhar comigo o teu sofrimento, Jesus pode compartilhar comigo aquilo que fere o teu coração. Jesus, eu quero saber o que está te causando dor nessa noite. Pode compartilhar comigo. Porque isso, meus irmãos, só gente madura. Olhe para Gênesis capítulo 22. Depois de Abraão ter aprendido por uma longa data como aprender e a conviver e a confiar em Deus, o texto bíblico diz que quando o filho dele tinha 16 anos, Deus virou para ele e falou assim: pega o seu filho Isaque, o seu único filho, a quem você ama, e me oferece ele em sacrifício. Vai lá, no Monte Moriá. E o Abraão pegou o menino. Eu fico impressionado que o Abraão poderia ter discutido teologicamente com Deus, né? O Abraão poderia ter olhado assim: Senhor, tu não és um Deus pagão. Essa coisa de levar menino para o altar é coisa dos deuses pagãos, Senhor. Não estou te entendendo. Eis que não ouço a voz de Deus, ouço a voz das trevas. Mas, irmão, preste atenção. Ainda que Abraão não entendesse o que Deus estava falando, ele estava disposto a obedecer. Mesmo que não fizesse sentido para ele aquilo que naquele presente momento Deus estava dizendo, ele estava mais interessado na obediência do que nas explicações. Ele pegou o menino e foi. E quando chegou perto da montanha, falou para o servo: fiquem aqui, porque o menino vamos subir para sacrificar, e daqui a pouco a gente volta. E ficaram lá os três. E está lá o Abraão, o filho dele, subir na montanha. O texto diz que o Abraão sobe levando o fogo e a faca, e o menino sobe levando a lenha nos seus lombos. Então está lá. Imagina a conversa entre Abraão e o seu filho subir na montanha.
O texto diz que eles estão lá subindo, pá, Abraão está lá, de repente o Isaac, adolescente, 16 anos, você sabe como é que é um menino adolescente, 16 anos, pai, fala meu filho, olha só, temos aqui a lenha, o fogo, a faca, mas está faltando um negócio aqui, pai, está faltando um elemento muito importante, cadê o cordeiro? O Abraão vira para o filho e diz, meu filho, o cordeiro, Deus proverá. O cordeiro, Deus há de prover. Agora, irmãos, preste atenção nessa cena. O texto descreve para nós que um menino nascido de maneira sobrenatural está subindo carregando a lenha, amém? Você tem que se lembrar, Abraão não nasce apenas Isaac não nasce apenas da impossibilidade de Abraão, ele nasce também da impossibilidade de quem, irmãos? De Sara. Quando Abraão já não podia e Sara não podia, Isaac nasceu. Ele é o filho nascido da impossibilidade de ambos. Então o menino que nasce da impossibilidade do pai e da mãe, nascido de maneira extraordinária, está subindo a montanha, carregando a lenha nas costas, e o pai o conduz carregando o fogo e a faca. Quando chega lá em cima, irmãos, o menino precisa consentir com o pai dele, porque queridos, você concorda comigo que uma criança de 16 anos fugiria facilmente do seu pai de 100, sim ou não? Então o menino tem que consentir, ele tem que permitir que o pai o tome, o amarre e o coloque sobre o altar. Então nós estamos vendo um menino, nascido de maneira sobrenatural, que subiu carregando a lenha, que consentiu com o pai em morrer, para que Deus fosse agradado sendo colocado no altar. E quando o pai toma a faca para o imolar, ele ouve uma voz do céu dizendo, Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, teu único filho. Filho é quem você ama, porque agora eu já sei que você me ama, porque você não me negou o seu filho. Sabe o que é interessante? É que depois desse episódio, o texto bíblico diz para mim e para você, que todas as vezes que Deus conversa com Abraão, Deus o chama de amigo. Deus fala assim, encontrei Abraão, meu amigo. Por quê, irmãos? Porque naquele dia Deus abriu o coração dele para Abraão e compartilhou com ele a sua dor. Porque a dor a gente não conta para qualquer pessoa, a dor a gente só conta para amigo. Porque 2000 anos depois, um pai também ia subir um monte, também carregando um filho, nascido de maneira sobrenatural. 2000 anos depois, uma criança nascida pela obra do Espírito, que iria amadurecer e crescer, levando a lenha nos seus lombos, também ia subir uma montanha carregado pelo seu pai. Só que aonde Isaac foi poupado, Jesus não foi poupado. Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi morto naquela cruz, para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados, e tivéssemos o nosso relacionamento restaurado com Deus. Mas o que Deus espera, o que o Pai espera, é que a gente se torne amigo dele, é que ele tenha liberdade de compartilhar com a gente o coração dele. Gente, depois que meu pai faleceu, ficamos 3 em casa, 3 apenas, eu, minha mãe e meu irmão, e graças a Deus o meu núcleo familiar, a gente sempre foi muito agarrado e também sempre foi muito transparente. Mas depois que meu pai faleceu, a gente se agarrou ainda mais, ficou ainda mais transparente. Irmãos, eu não posso, jamais ousaria falar, mas querido, você não tem ideia das coisas que a minha mãe conversa comigo. Ela tem liberdade, uma liberdade tal, que apesar de ela ser a minha mãe e eu ser filho, ela conversa comigo com uma liberdade, abrindo o coração dela, falando das coisas comigo. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós tenhamos tamanha liberdade com Ele, tamanha que Ele possa compartilhar conosco o coração dEle. Ou você acha que Deus está satisfeito, irmãos, com o estado que o nosso país está? Você acha que Deus está satisfeito de ver esse país caminhando para essa degradação que está caminhando? Você acha que Deus está satisfeito de ver os seus colegas lá na universidade se envolvendo com droga e você assistindo e fazendo nada? Você acha que Deus está satisfeito de ver a sua família sendo destruída? Você acha que Deus está satisfeito de ver as meninas aí que vendem o corpo na prostituição para alimentar a boca às vezes de um filho que tem dentro de casa? Você acha que Deus está satisfeito com isso? Deus não está, irmãos. Mas a gente só vai começar a sentir dor por essas coisas quando a gente começar a sentir o que Deus sente por isso. Fere o meu coração com aquilo que fere o teu coração. Deus pode falar comigo, eu não me importo. Eu quero crescer, Deus. Eu quero comer comida sólida.
Eu quero aprender a atender as prioridades do Espírito. Eu quero compartilhar do teu coração. Gente, de 15 dias para cá, eu tenho vivido um novo tempo no meu relacionamento com Deus. Um novo tempo na minha vida com meu Pai Celestial. E, irmãos, eu não sei nem te explicar o que está acontecendo. Eu só sei te dizer uma coisa, está maravilhoso. Está assim, uou, outro nível. E o que eu espero é que você também viva isso. Mas para isso a gente precisa crescer. Irmão, não dá para entregar responsabilidade na mão de criança, não está pronta para isso. Não dá para entregar. Eu já falei isso aqui, vou falar essa é a última coisa, a gente vai acabar. Você já parou para perceber que às vezes nós estamos orando por coisas que Deus já nos deu? O Paulo diz aqui que nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, Deus já nos deu a herança, amém? Presta atenção, às vezes nós estamos pedindo por coisas que Deus já nos entregou. Aí você pergunta assim, mas pastor, se Deus já me deu, por que eu não estou desfrutando? Porque você não entrega coisas caras, você não entrega coisas raras, preciosas, na mão de quem é irresponsável. Você não pode entregar herança na mão de menino, sabe por quê? Porque senão, sabe o que o menino faz? Ele pega a herança e ele faz que nem o filho pródigo. Ele vai fazer o quê? Vai torrar tudo com o seu bel prazer, ao invés de gastar a herança nos interesses da família. Ao invés de pensar na família. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Amém, queridos? Irmãos, Belo Horizonte está esperando para conhecer os ruiosos de Deus. Há uma grande expectativa nessa cidade para ver filhos maduros de Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra nessa noite. Pai, é muito bom estar na mesa contigo. É muito bom quando a gente para esse tempo aqui. E é impressionante, Pai, o que o Senhor não pode fazer quando a gente para tempo para estar na mesa com o Senhor, na companhia dos irmãos. O Senhor sempre nos surpreende, sempre nos impacta. E quando a gente olha para Jesus e vê a maneira como a relação dele contigo fez com que ele manifestasse a tua glória, a maneira como Jesus expressa a tua beleza, Pai, é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós nos admiramos em Jesus, o nosso irmão mais velho, Pai. Nos admiramos naquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Ajuda-nos a crescer, Pai. Nós queremos ser aqueles filhos que dão conta de amar os inimigos. Queremos ser aqueles filhos que dão conta de orar por aqueles que nos perseguem. Queremos ser esses que revelam o caráter do Senhor, Pai Celestial. Ajuda-nos a crescer, que possamos comer comida sólida, que possamos aprender a andar no Espírito e participar dos seus sofrimentos, porque, como Paulo disse lá, os nossos leves e momentâneas tribulações resultam para nós numa glória que há de ser revelada, porque há uma grande expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus. Faça isso, Pai, faça isso nessa noite, nós te pedimos em o nome de Jesus, amém. Eu queria, antes de nós sairmos, perguntar se existe alguém aqui que deseja firmar esse compromisso, né? Como eu disse, para você se tornar um filhinho de Deus, não tem nada a ver com você, tem a ver só com o Espírito Santo, tem a ver só com Deus. Você só recebe, você diz, não, eu recebo, eu quero receber. Se você está aqui, você quer receber esse toque de graça, você diz, eu quero receber, eu quero. Eu queria orar com você ou por você antes de você sair. Tem alguém que deseja receber esse toque de graça aqui essa noite? Levanta uma das suas mãos o mais alto que você puder. Eu quero orar com você, quero orar por você. Existe alguém? Existe alguém aqui essa noite? Existe alguém que deseja receber essa graça advinda do Espírito Santo? Existe alguém? Glória a Deus. Existe alguém aqui que precisa voltar para os caminhos do Senhor? Você está afastado e hoje você quer voltar para Jesus? Existe alguém? Levanta uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, quero orar com você. Tem alguém? Tem uma pessoa vindo aqui. Vem cá, querido. Pode vir. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Gente, eu vou pedir desculpa para vocês pela hora, né? Mas, irmãos, não dava para acabar o recado da metade, amém?
Amém, queridos? Quantos foram abençoados aqui? Glória a Deus. Vamos orar por esse nosso irmão? Você pode estender suas mãos para cá, por favor? Como é seu nome? Diego. Gente, esse aqui é o Diego, amém? Ele é seu irmão, amém? Glória a Deus. Deus, obrigado pela vida do Diego. Obrigado, Pai Celestial, porque toda essa festa hoje aconteceu por causa dele. O Senhor hoje está trocando a roupa dele, os sapatos, colocando um anel no dedo dele. E nós estamos aqui nos alegrando, porque esse teu filho esteve morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado, Pai, porque ele voltou para casa e agora não vamos agir com ele como aquele filho mais velho. O recebemos em graça e amor e nos alegramos com a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudi-lo, queridos. Ele só vai anotar o seu nome, seu telefone, se você permitir, tá bom? Glória a Deus. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Gente, só um último aviso, conferência da Nive, amém? Domingo que vem, quem vai estar aqui pregando para nós vai ser o pastor Lipão do Onda Dura, tá? Então se você curte o Lipão, venha para ouvir a palavra, convide outras pessoas, amém, meus irmãos? Deus os abençoe, em nome de Jesus, vai viver a melhor semana da sua vida, amém?